Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Nós encerramos no sábado passado a nossa escuta ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Essa escuta que começou na 10ª semana do Tempo Comum e nos acompanhou até o sábado passado. De agora em diante, nós vamos ser acompanhados pelo evangelista Lucas. Ele nos vai acompanhar até o final deste ano litúrgico, até as portas do novo ano litúrgico, com o tempo do Advento. Se, quanto dizíamos do Evangelho de Mateus, que era um evangelho que era escrito para pessoas que eram judeus, pessoas que eram conhecedoras da lei de Deus, da Sagrada Escritura, com o evangelista Lucas é tudo bem diferente. A primeira coisa é que Lucas não conheceu pessoalmente a Jesus, não teve um contato físico com Jesus. Ele não era judeu, ele era de origem grega, ele é da região de Antioquia, da Síria. E é para essa comunidade de Antioquia que ele escreve o seu evangelho. Então é um evangelho escrito para pessoas estrangeiras, pessoas que não conheciam a Palestina, não conheciam a terra em que Jesus tinha nascido. Vale dizer que ele não pertencia, portanto, ao grupo dos 12 apóstolos e foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. E com o apóstolo Paulo, ele integra aquela equipe missionária que saiu pregando o evangelho e assistiu Paulo nos seus momentos de prisão, em seus momentos derradeiros. Tanto é que Paulo vai dizer que somente ficou com ele o seu amigo Lucas. Na carta a Timóteo ele vai dizer isso. Sabemos também que Lucas, de formação, era um médico, e dizem também que ele tinha dotes de pintor, né? E roda muito no mundo uma imagem de Nossa Senhora pintada pelo evangelista Lucas. Isso é o que nos diz a tradição. Mas uma coisa é certa, se pode colocar dúvida se Lucas pintou ou não fisicamente Nossa Senhora, o certo é que ele pintou Nossa Senhora espiritualmente, por meio das palavras que ele conservou no seu evangelho. Ele conseguiu retratar para nós a alma, o coração, o interior de Maria. Isso é sem sombra de dúvidas. Lucas nos reporta o momento da encarnação de Jesus, o momento da infância de Jesus, juntamente com Mateus, ele, o evangelista que narra, conta para nós essas coisas. O que mais eu poderia dizer de Lucas? De Lucas eu posso dizer também uma coisa, que o seu evangelho é escrito e tem uma dedicatória. Juntamente, ele completa a sua obra também com os Atos dos Apóstolos. E dentro do Evangelho de Lucas, se nota muito que ele enfatiza a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. E a segunda obra que ele escreve para completar o caminho de Jesus na Terra são os Atos dos Apóstolos, que a gente poderia dizer que então a gente vê a presença do Espírito Santo na vida de Jesus e a presença do Espírito Santo na vida das primeiras comunidades cristãs. Aliás, comunidade que Lucas chama de o caminho. Retratam os que seguem Jesus Cristo, os que seguem o cristianismo, como aqueles que seguem o caminho. São os caminhantes, assim você e eu, nós somos esses caminhantes. Quando Lucas escreve a sua obra, antigamente escrever é uma tarefa muito mais difícil do que hoje em dia. Escrever um livro dificílimo. Então, o que era que acontecia? Tinham pessoas que pagavam para que um autor, que ninguém tinha dotes de escritor, pudesse escrever a sua obra, chamado, como a gente diz hoje, os mecenas, não é? Aqueles que patrocinavam obras literárias, obras de arte. E normalmente quem escrevia fazia uma dedicatória para aquela pessoa que pagou, custeou, pagou os custos de uma obra poética, de uma obra literária. De modo que o Evangelho de Lucas começa com uma dedicatória a um certo Teófilo, que se interpreta como alguém que patrocinou o trabalho que Lucas fez, mas como dentro desse nome tem um jogo, Theos significa Deus e Philos
significa amigo, portanto, amigo de Deus. A interpretação é que essa obra é dedicada para todo aquele que quer se tornar amigo de Deus. Você quer fazer esse caminho junto com Jesus? O capítulo 9 do Evangelho de Lucas começa justamente mostrando, a partir do 9:51, uma subida de Jesus para Jerusalém. Os Atos dos Apóstolos depois vai mostrar que a comunidade cristã sai de Jerusalém, faz todo um giro e chega até a comunidade de Roma. Traços interessantes dentro do Evangelho de Lucas. Ele tem uma sensibilidade muito grande, sendo médico, ele tem uma sensibilidade por esse cuidado de Jesus com os enfermos, com os doentes, e ao mesmo tempo ele mostra o cuidado de Jesus com todos os sofredores, né? Mostra a misericórdia de Jesus em movimento. Então o Evangelho de Lucas é conhecido também como o Evangelho do Espírito Santo, como o Evangelho da Misericórdia. É um evangelho em que Maria tem um protagonismo grande e, juntamente com Maria, as mulheres. Lucas é muito sensível à presença das mulheres. Outra coisa para a qual Lucas é muito sensível é a presença dos pagãos, ou seja, dos estrangeiros, de pessoas que não pertencem ao povo de Israel. Portanto, nós vamos ver muito em Jesus essa característica que é própria também da comunidade dos cristãos, orientados por Paulo, dessa abertura para quem vem do paganismo, para quem não pertence ao povo de Israel. Portanto, eu e você, todos nós que não temos o sangue hebreu, judeu, dentro das nossas veias. Portanto, é um evangelho que se abre para a presença de quem é estrangeiro, quem é diferente. Então a gente vai começar essa leitura do Evangelho de Lucas. Agora só vamos terminar essa leitura na 34ª semana do tempo comum. Estamos na 22ª, então nós temos aqui 12 semanas para ler este Evangelho. Mas eu sugiro a você que a leitura que a gente faz é a leitura litúrgica, né? É uma leitura que vai tirando pedaços, partes, de acordo com uma lógica. Então eu digo para você o seguinte: leia você mesmo por conta própria. Se você tem um bocadinho de tempo, pega o texto, leia o texto inteiro de uma corrida, que assim é bom também para a gente ter algumas coisas no coração na medida que a gente vai lendo o Evangelho. Uma coisa interessante, eu me lembro, quando eu cheguei na Alemanha, era o ano de 2005, eu cheguei no dia 16 de março de 2005 na Alemanha. Um mês depois, tinha morrido já, menos de um mês, não é? Morre São João Paulo II, morreu São João Paulo II. E na medida que São João Paulo II morreu, se escolheu o novo Papa. E quem foi escrito como novo Papa? O cardeal Josef Ratzinger. E aí eu me lembro que em tudo quanto era lugar na Alemanha, nas revistas, camisetas, lembrancinhas, começou a sair uma frase: Wir sind Papst. Nós somos Papa. Era um orgulho nacional, porque o Papa era um Papa alemão. Os alemães se identificaram. Nós sentíamos um orgulho de Josef Ratzinger. É o nosso Papa, nós somos Papa com ele. Quem sabe aí também na sua cidade, sei lá, se teve alguém agora nas Olimpíadas que era da cidade, eu vi muito lugar, nós somos fulano de tal, somos todos esses, somos todo aquele. Todo mundo se identifica, né, com alguém que a gente admira, com alguém que a gente quer bem. Mas no fundo, essa admiração que a gente tem pela pessoa quando se identifica por ela, no fundo, é uma identificação que a gente tem com a gente mesmo, né? A gente quer bem a certos aspectos da gente que a gente vê projetado naquela pessoa. Mas isso é uma coisa boa, é uma coisa interessante. Pior mesmo é o que acontece, pior em certo aspecto, porque a gente fala hoje muito do mundo de hoje, que o mundo de hoje é um mundo xenofóbico. Que palavrona, não é? Fobia, a gente conhece demais essa palavra, né? Que significa ter medo. Xenos, em grego, significa o que é estrangeiro. A xenofobia é ter medo daquilo que é estrangeiro, medo daquilo que é de fora. O Evangelho de Lucas, pelo contrário, revela uma simpatia
simpatia por aquilo que é de fora, por aqueles que são de fora, são os estrangeiros. Mas há um reverso dessa medalha que pode estar dentro da cultura da gente, que é também, em vez de ser da xenofobia, uma espécie de xenofilia ou externofilia, filia quer dizer querer bem, que a gente só valoriza o que é de fora, que a gente só valoriza. Essa camisa minha é muito boa, é uma camisa internacional. Eu tô tomando um vinho de não sei aonde, uma cerveja que vem de não sei aonde lá, uma comida que... a carne que vem de não sei aonde, isso que... E a gente só valoriza o que é da cultura da gente, o que é da cultura... Esse também é o lado reverso da medalha, que não é muito bom que a gente nutra. A gente deve também saber valorizar o que é da gente, sem cair no bairrismo, mas saber valorizar aquilo, como a gente costuma dizer, a prata da casa. O que nós vamos ouvir no evangelho de hoje é justamente isso. É uma espécie de bairrismo da parte daqueles lá de Nazaré. Quando Jesus chegou, eles estavam se sentindo orgulhosos porque Jesus já tinha conseguido fama fora, e agora acho que todo mundo olhava para Jesus na sinagoga e dizia assim: nós somos Jesus. Mas a alegria de pobre dura pouco. A de Jesus não foi diferente. Ele que se identifica como o pobre desse mundo, né? Então a gente vai ver que na vida de Jesus aquele momento de glória foi durando muito pouco. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 30. Nós não vamos começar a ler o evangelho de Lucas a partir do capítulo 1, porque isso, de acordo com a leitura litúrgica, já é feito em outros momentos. A parte toda que retrata a infância de Jesus, etc. Isso se lê naquele período do Advento, no período do Natal. Portanto, o que nos interessa aqui agora, e o evangelho apresenta, é a vida pública de Jesus. O chamado tempo comum, que é esse que nós estamos vivendo. O que é que a gente olha? Olha Jesus como evangelizador. Contempla Jesus como missionário, como aquele que anuncia o reino do Pai. Portanto, Jesus já foi batizado, Jesus já recebeu sobre ele o Espírito Santo na hora do seu batismo, e agora Jesus faz uma visita à sua cidade, a cidade de Nazaré, aquela cidade de onde era seu pai, não é? José de Nazaré, de onde era a sua mãe, Maria de Nazaré, e ele que é conhecido também como o Nazareno. Na sua cruz está escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas a gente já viu um dia desse na festa de São Bartolomeu como foi que Natanael perguntou, né? De Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Essa Nazaré não tinha lá tanta boa fama, pelo visto. Agora nós encontramos Jesus aqui, que veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Lucas esclarece muito bem que aquela ali não é a sua terra, ele dizendo isso, onde ele foi criado, porque Lucas também reconhece, sabe aquilo que Mateus já contou: Jesus tinha nascido em Belém. Conforme o seu costume, ele entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Olha aqui uma coisa bonita, o costume de Jesus. Jesus estava inserido na sua cultura. Jesus recebeu uma formação que foi dada pelo seu pai, José, que o pegava pela mão todo dia de sábado e o levava desde pequenino para a sinagoga. Ou a sua mãe Maria fazia isso, porque a gente sabe que nas sinagogas até o costume, não é, que as crianças ficam da partir de uma certa idade com o pai, depois que eles completam os 12 anos do Bar Mitzvah, que é o rito de entrada na religião judaica, assumindo a sua responsabilidade. Então eles ficam sempre já com os homens, mas do contrário, é homem de um lado, mulher do outro, e as crianças que estão abaixo dessa idade, que devem observar as coisas, pode ficar tanto de um lado como o outro. Jesus poderia ter essa escolha, mas a gente sabe que, como diz o livro do Deuteronômio no capítulo 6, que o pai tinha esse dever de transmitir para o filho o Shema, aquele mandamento da escuta da palavra de Deus. Então falar dos mandamentos pela estrada, pelo caminho, sentado, deitado, dentro de casa, fora, etc. Então José tinha essa responsabilidade, introduziu Jesus na vida, na observação do seu povo. Jesus observava o Shabat, o dia do repouso, o dia de oração da comunidade. Então ele foi lá, e Jesus não era uma pessoa que era passiva dentro da comunidade, ele era uma pessoa ativa. Foi o que ele fez, ele se levantou para fazer a leitura naquele dia de sábado, e foi dado para ele o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro e achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Interessante que esse verbo aqui que fala que Jesus recebeu a unção,
é o verbo que dá o nosso crisma. Ele recebeu o crisma. Você já é crismada? Você já é crismado? É completamente iniciado na vida da fé? Interessante que Jesus aqui diz para que é que ele recebeu a unção do Espírito. Às vezes tem gente que pensa que receber o Espírito Santo é para poder ficar falando em muitas línguas, é para poder ter uns certos poderes de curar, disso, daquilo outro. E Jesus aqui diz que ele recebeu essa unção para anunciar a boa nova aos pobres, para dar uma boa notícia para quem é pobre. Será que a gente também, como evangelizadoras e evangelizadores, estamos sabendo colocar o pobre no centro do anúncio que a gente faz? Com certeza a pobreza ela tem várias facetas. Tem a pobreza econômica, tem uma pobreza social, tem uma pobreza cultural, tem uma pobreza espiritual, tem uma pobreza do próprio interior da pessoa. A gente pode aqui abrir o leque para incluir mais gente, mas sem deixar de olhar que, em primeiro lugar, vem quem é pobre materialmente. Depois a gente vai incluindo todas as outras pobrezas, englobando-as nesse serviço da evangelização. Quem é ungido pelo Espírito de Deus é para ir na direção dos pobres. E Jesus diz também que o Espírito o ungiu para ele proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor era o jubileu. O jubileu era sempre de 50 em 50 anos que era celebrado. Jesus agora está dizendo que ele recebeu esse Espírito para anunciar que aquele era um jubileu. E é interessante notar o seguinte: aquele jubileu de Jesus começou, mas não terminou. Por exemplo, a gente olha para o calendário da gente e diz: hoje é 30 de agosto de 2021. 2021 de quê? Os chineses já estão em que ano? Os judeus já estão aí pelo ano 5000 e alguma coisa. Para nós, o ano é 2021 do nascimento de Cristo, que é o chamado Anno Domini, ano do Senhor. Para nós, esse ano da graça não encerrou mais. Depois que Jesus entrou, estamos sempre no ano da graça, no ano do favor de Deus, no ano da presença de Deus entre nós. É interessante porque a eternidade entra na história. Mas Jesus fez uma coisa ainda muito mais espetacular. Na medida que ele ascendeu e foi para os céus, ele levou a história para dentro de Deus, levou a história para a eternidade. Porque quando ele se apresenta aos discípulos, ele mostra as marcas do cravo, as marcas da história na vida dele, da sua história pessoal, de homem crucificado, rejeitado pelos poderes do seu tempo. Portanto, a história entra na eternidade. Jesus, depois que terminou essa leitura, ele fechou o livro, aliás, em língua grega diz enrolou, porque o livro não tinha essa forma que nós temos agora, né? De forma do quaderno, de 4 partes, né? As folhas que é dividida em 4 partes, não, era um rolo que era sendo desenrolado. Aí diz aqui que Jesus enrolou o livro, então ele fecha aqui agora esse livro e entregou para o servente, ao ajudante, não é? E se sentou. E todos os que estavam na sinagoga estavam com os olhos fixos em Jesus. O autor da carta dos Hebreus diz que nós devemos ter o nosso olhar fixo em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Continuamos a ter o olhar fixo nele, a manter o nosso coração nele. Aí Jesus abriu a boca e disse: hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabastes de ouvir. Esse advérbio hoje vai aparecer por mais 7 vezes dentro do Evangelho de Lucas. Nós estamos no hoje de Deus. Aquele hoje que é esse ano da graça continua até agora. E é interessante que a última vez que Jesus vai falar desse hoje vai ser justamente quando ele vai estar na cruz e vai dizer para o bom ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que eu estou dizendo a você é que a gente deve fazer uma leitura do Evangelho de Lucas, todo o Evangelho junto, né? Porque assim a gente une todas essas coisas. Hoje é o dia em que essa escritura se cumpre. Hoje é o dia em que o paraíso se abre para todo aquele que se arrepende e diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, que eu não entre no esquecimento. Jesus diz: hoje essa palavra que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. E ali na sinagoga todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía de sua boca. Estava todo mundo ali dizendo: nós somos Jesus, não é? Estava todo mundo muito contente com o que ele dizia. Agora o que foi que aconteceu? Eles ficaram tão admirados ali agora e se perguntaram: mas ele não é o filho de José?
E Jesus diz para eles: sem dúvida vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Olha a sensibilidade de Lucas, que ele também é médico, isso tocou muito para ele relembra essa palavra de Jesus aqui. A palavra que está aqui usada no evangelho em grego para curar é o verbo terapeu, e que vai cuidar. Jesus é o médico que cura, mas ele é sobretudo o médico que cuida. Tem doença que pode ser que nunca vá ter cura, mas a gente precisa sempre cuidar. E Jesus é esse que é o nosso cuidador. Ele cuida de nós. Aí Jesus disse para eles, que continuou dizendo, né? Vocês podem dizer para mim, faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Olha, eles aqui que se sentem tão assim unidos em Jesus, querem agora ver a prova do que Jesus fez em outros lugares. Mas Jesus acrescentou para eles: eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Já começamos agora a ver a distância que Jesus vai tomar. E aqui agora a gente vai ver uma coisa já desse cuidado de Lucas de colocar em boa luz todos os que são estrangeiros, todos aqueles que não pertencem ao povo de Israel. E olha os exemplos que Jesus vai dar. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser para uma viúva que vivia em Sarepta da Sidônia. Ou seja, o profeta de Israel foi enviado a uma terra estrangeira para lá ajudar aquela viúva. Aliás, ele chegou pedindo ajuda à viúva, mas depois abençoou também a casa daquela viúva. Mas tem uma coisa que eu acho aqui interessante, é que diz que esse profeta, não é, a palavra em grego significa, ele fechou o céu por 3 anos. E Jesus, o que é que ele faz? Dizem que a vida pública de Jesus, aqui ele diz, não é 3 anos e quantos meses? Aqui tem também durante 3 anos e 6 meses. Dizem que a vida pública de Jesus durou 3 anos. Do tempo que Jesus está entre nós, o céu está aberto. No dia do batismo dele, o céu se abriu. E de agora em diante chove para nós. Como o Padre Zezinho diz em uma das suas canções, recordando a profecia de Isaías: é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Durante todo o período dessa vida pública de Jesus, essa chuva da palavra de Deus que vai caindo na história da humanidade para regar a nossa história e não voltar para Deus sem cumprir aquilo para o que ela foi enviada. Essa presença de Jesus é superior à do profeta. A presença do profeta mandava só aquela chuva que iria beneficiar a terra. A presença de Jesus é como esse orvalho que desce do céu, essa chuva que vem de Deus para irrigar o nosso coração e transformá-lo de um lugar deserto num verdadeiro oásis, no verdadeiro paraíso, porque o paraíso era aquele lugar de tanta verdura, não é? Aquele paraíso que Jesus vai dizer depois para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Continua Jesus aqui dizendo, né? No tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Eu já disse a você que Lucas provém dessa comunidade de Antioquia, e para a comunidade de Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos receberam esse nome de cristãos, eles eram seguidores do caminho, e é lá em Antioquia, pela primeira vez vão ser chamados de cristãos. É para essa comunidade de Antioquia que Lucas escreve o seu evangelho, e ele está mostrando para essa comunidade de Antioquia como um sírio, ou seja, alguém que vinha de Antioquia, é um exemplo de gente que foi curada. E esse homem, o que foi que fez? Ele foi mergulhado no Rio Jordão 7 vezes para que sua carne fosse curada. Então aqui Lucas está usando um artifício também para fazer lembrar essa comunidade que o batismo é aquela forma que cada um de nós é regenerado, é recriado, a vida da gente que se refaz por esse dom do batismo. Muito bem.
Jesus deu esses dois exemplos, mostrando essa simpatia dele em relação aos estrangeiros, aos pagãos, a quem vinha de longe, e as comunidades que Lucas mandava o seu evangelho, elas eram essas comunidades vindas do paganismo, então as pessoas se identificam com eles. Mas a partir de agora, quem estava lá em Nazaré ouvindo essa palavra, o que foi que aconteceu com eles? Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram até o monte mais alto sobre o qual a cidade estava edificada, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Eu disse a você que os primeiros cristãos eram chamados de pessoas que seguiam o caminho. Pois é, mesmo que a gente tenha desavenças no dia a dia, mesmo que a gente não seja sempre acolhido, a gente deve continuar o caminho da gente. Depois nós veremos, a partir do capítulo 9:51, como Jesus vai fazer uma subida. O seu caminho vai levá-lo até Jerusalém. E acontece que no dia que Jesus ressuscitou, 2 discípulos de Jesus estavam voltando para casa muito tristes, abatidos. Jesus se aproxima deles, se interessa e faz o caminho com eles, o caminho até Emaús. E Jesus foi iluminando a vida deles com as Escrituras, assim como ele fez nesse dia na sinagoga de Nazaré, abriu as Escrituras. E os 2 discípulos, depois que Jesus ressuscitado se revelou diante dos olhos dele e ficou de novo invisível, eles comentaram entre eles: olha, o coração da gente não estava ardendo quando ele pelo caminho nos explicava as Escrituras? E quando eles contaram para a comunidade de Jerusalém o que tinha acontecido com eles no caminho, eles disseram que Jesus abriu as Escrituras para ele. Assim como naquele dia em Nazaré, Jesus abriu as Escrituras para ler, ele abriu a mente dos 2 discípulos de Emaús para compreenderem essa Escritura. Abriu as Escrituras. Senhor Jesus, nós hoje estamos começando a ler o Evangelho de Lucas. Nós queremos te pedir a mesma coisa que fizeste para aqueles 2 discípulos de Emaús. Abre as Escrituras para nós. Abre o nosso coração. Que a gente não fique encantado como aqueles de Nazaré num primeiro momento, mas depois que tu começas a explicar, entramos numa nossa decepção. Nós te pedimos, nós queremos fazer o caminho contigo. Faz-nos entender, como fizeste aos 2 discípulos de Emaús, que muitas vezes nós somos lentos de coração, tardios, somos obtusos, temos a nossa mente fechada. E que a gente não se entristeça quando tu dás exemplos de outras pessoas que estão se abrindo para o Evangelho, mesmo que elas sejam distantes de nós, não sejam aquelas que pertencem ao nosso grupo, que nós tenhamos a mesma abertura de coração que tu tens para enxergar as coisas boas presentes na vida de qualquer pessoa. Nós te pedimos, Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Amém. Gente querida, peçamos a bênção de Deus para essa semana, para essa leitura que nós vamos começar agora do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja à tua frente para te proteger, acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, de trás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Eu quero mandar o meu abraço a todas vocês, a todos vocês que estão aqui acompanhando essa live, a Leilan Cerqueira, para a Fernanda Mendes aí no Rio de Janeiro. Eu ouvi dizer que hoje o Rio de Janeiro já está com 30 graus, isso é verdade. Hoje aqui a gente amanheceu com 17. Consuelo, um abraço para você também. Um abraço para Leo Passos aí em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, para Vande Brito, Jaci Félix, também estão aí em Santo Antônio. Um abraço aí também para a Diocese de Porto Nacional, Padre Eldinei Carneiro. Um abraço, meu querido amigo. Um abraço para a Elisângela Santana, aqui também acompanhando a nossa live. Ao Maurício, né, meu sobrinho, a Elisângela, ontem a filha de Maurício Eduarda, né, recebeu o santo batismo, que possa crescer. Ontem era o dia do martírio de São João Batista, Maurício. Então era domingo ontem, mas no calendário da igreja é dia do martírio de São João Batista. Ou seja, ser batizado é uma coisa muito boa, mas é também muito comprometedora. A gente viu no Evangelho de hoje, e São João Batista é a prova da dificuldade do batismo. Foi martirizado. Um abraço para Consuelo, um abraço para Leilane Cerqueira, para Rose Santos, aí em Amargosa, para Genilza Lisboa, para Silvio Quadros, para Dayara também em Santo Antônio, para Bia Cláudia aí em Belo Horizonte, Dilma Aparecida. Dilma, de onde é que tu és de novo? Oh, Jesus, não sei se era essa Dilma, não é
de Santo Antônio ou era de Minas? Ou lá. Bem, um abraço aí também para Gil Roger, para Ana Barbosa, para Lilia Davi Lunes, para Leudes Martins aí em Santos, acompanhando a nossa transmissão, para Genilza aí na Diocese de Cruz das Almas da Bahia, Diocese Caçulinha da Bahia, não é? Para Mari Caldas, para Lígia Carla, para Maria Eureni, não é? Aí no Ceará, não é? Muito contente, muito feliz com o padre, o nosso querido, que um ano, né, que tomou posse da sua nova paróquia, retornando dos seus estudos aí daqui em Roma. Chegou aí o Padre Freitas. Um abraço para o Padre Freitas, depois desse um ano de retomada do seu trabalho. Um abraço para o Padre Carlos Henrique. Padre Carlos, está na hora de voltar, né? Já está fazendo falta aqui na nossa comunidade. O Padre Carlos é da Diocese de Divinópolis, em Minas Gerais, estuda aqui no Rio Brasileiro, teologia sacramentária, e é o coordenador do departamento de liturgia daqui do nosso colégio. Um abraço, um prazer, uma honra tê-lo aqui. Padre Juarez Farias, aí na Diocese de Ilhéus, na Bahia, um abraço grande para você, para Geralda Lima. O Padre Emerson, um abraço, Padre Emerson, alegria, não é? Esse caro amigo também que estudou aqui teologia moral na Alfonsiana, de volta já ao Brasil nas suas atividades pastorais. Eu sei que é uma diocese do interior de São Paulo, Emerson, vai ver aí, eu lembro a pessoa, mas agora o nome da diocese está me fugindo. A minha idade já permite essas coisas, né? Um abraço para Josemário, para Rita Cássia, para MC Braga, para Núbia Passos. Núbia, um abraço para ti, Rita de Cássia, Lourdes Reis, Everilda Menezes aí em Natal, um abraço para você. Lourdes está aqui dizendo que ela gosta muito dessa passagem do profeta Isaías, de fato é muito, muito profunda, né? Silvia Cardial, Silvia, como é que está você? De Conceição do Almeida, ali em Salvador, tive a alegria de assistir o matrimônio de Silvia, né? Quando vejo a foto da filha, etc, eu digo, vê que o tempo está passando para mim também. Abraço para Maria Cláudia, para Cia Sérgio, para Diana Moura Santana, para Janaína Abrante Ribeiro, Dr. Cláudio Queiroz, um abraço para você aí, não sei se está em Salvador, está em Amargosa agora, para Odaleia aqui na Suíça, um abraço para você, para Djalma Barreto aí em Santo Antônio de Jesus, Rita Lombardi, para Ítala, para Isabel Fazendas, para Shirley, Padre Celso aqui também, não é, pároco da comunidade de Grossumstadt na Alemanha, na diocese de Mainz. Um abraço para todos vocês e todas as nossas amigas e amigos portugueses que acompanham também muitas dessas nossas lives quando são ali salvas, sobretudo no Facebook. Janaína Branco, Janaína é de Belo Horizonte, um abraço então para Janaína, para todos aí de Minas Gerais, para Maria Aline Sampaio em Santo Antônio de Jesus, para Rosa Santos, para Luísa, Luísa Silva, para Eliene, eu sei que está ali em Feira de Santana, Padre Emerson Barretos, olha aí, a festa do peão de Barretos, você sabe que ainda vou aí, né, para assistir essa festa aí com vocês. Ítala me diz aqui, é sempre uma grande alegria acompanhar essa reflexão. Dr. Cláudio está dizendo que está em Salvador. Um abraço para a Bia, entrando aqui agora, para o Will Oliveira. Um abraço também para Ana Maria Barreto. Eu acho que a Ana Maria já voltou da Romaria que estava fazendo em Bom Jesus da Lapa, não é? E de volta à cidade de Nazaré. Gente querida, que essa nossa semana seja cheia das bênçãos de Deus e do seu amor por nós. Então, que essa nossa leitura do Evangelho de Lucas nos conduza a passos profundos na nossa caminhada de fé. Obrigado, viu, Emerson? O convite eu me ofereci, o convite já está feito aqui. Coisa boa. Vou aparecer aí sim, se Deus quiser. Gente querida, um abraço, boa semana, fiquem com Deus.